Aguardando o início da gravação. Olá, pessoal. Firmes e fortes para mais uma aula de português, né? Ou seja, voltados aí para o concurso do magistério. E hoje o nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho sobre a mecânica da crase, né? Sobre o que é essa tal de crase. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que crase não é um acento. Um erro muito comum de quem está estudando para concurso é achar que crase é um acento. Na verdade, crase é uma mistura, tá? Então, crase significa mistura. E o que é, né? O que a crase vai misturar? A crase ela vai misturar duas vogais iguais. Eu posso fazer essa análise desse fenômeno da crase sob uma visão da diacronia, né? O que é a diacronia da crase? Diacronia, dia, significa através de, e cronia significa cronos, né? Do tempo. Então é a história através do tempo, né? É o estudo da língua através do tempo. Então eu posso dizer que através do tempo, a crase ela foi a junção de outras vogais, além do A e do A que a gente conhece hoje. Então eu tenho exemplos, né, da mistura de E com E. Por exemplo, na palavra que hoje a gente conhece como fé, ela um dia foi fide. E aí ela passou, esse D desapareceu, ela ficou fie, e aí esse I se transforma em E e fica fé. E aí esses dois És se juntam. Qual é o nome dessa junção, dessa fusão desses dois És? Crase. A junção desses dois És se chama crase. Então, crase é essa junção, né, de duas vogais iguais. Então, crase, né, é a junção de duas vogais iguais numa análise da diacronia da língua. É claro que você deve estar pensando assim, mas César, quando eu nasci e quando eu aprendi a ler e escrever, a palavra fé já era escrita desse jeito. Como é que eu vou saber isso? Vejam só, quem tem fé é o que, gente? Quem tem fé é fiel. Quem tem fé é fiel. Olha aqui o fie. E veja lá, quem é fiel tem o quê? Fidelidade. Então vejam que, mesmo na língua atual, eu consigo perceber elementos que provam que a palavra fé um dia já foi fie, outro dia, né, e já foi fide. Outro exemplo é da palavra dor. A palavra dor, que já foi dolore e perdeu esse E, e ficou dolor, e ficou dor. Note, aqui não é dor não é dor do inglês, não. É dor. Esses dois Os se juntaram, tá? Eles se misturaram, se fundiram, e nós temos a dor que nós sentimos hoje. Mas vejam só, se você bate em algum lugar, fica como? Dolorido. Veja lá a prova de que dor um dia já foi dolor. Mas o fato é que hoje me interessa a sincronia da crase. A crase atual, uma crase sincrônica, é a crase que vai cair no concurso de vocês. Mas, César, então por que você falou tanto, né, dessa história da crase? Para reforçar com vocês que crase não é um acento, que crase é uma o quê? Mistura, tá? É muito importante lembrar disso. Crase não é um acento, crase é uma mistura. E hoje, de duas vogais A, sendo que esse primeiro A, ele é sempre uma preposição.
Esse primeiro A da crase é sempre uma preposição. Agora, o segundo A nem sempre é um artigo. Cuidado, pode ser um artigo, mas pode ser o a, o as, o aquele, e as suas flexões, aquela, aquelas, aquilo, pronome demonstrativo. E ainda pode ser o a de a qual ou as de as quais, pronome relativo. Mas lembrem-se, o primeiro a da crase será sempre uma preposição. O segundo a pode ser um artigo, um pronome demonstrativo ou um pronome relativo. E aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe importante. Se não tiver esse a preposição, se esse a preposição não estiver na minha frase, eu não tenho crase de jeito nenhum. Porque crase é a mistura dos dois as. Então, para que eu tenha o fenômeno da crase, eu tenho que ter os dois as presentes ali. Agora, César, e se eu tiver uma outra preposição que não seja o a, pode ter crase? Não, não tem como ter crase. O primeiro a da crase é uma preposição. Mas, César, eu estou com a dificuldade aqui, que eu não lembro bem quais são as preposições. Ah, vai saber sim. Quais são as preposições essenciais do português? Perante, sem, a, ante, até, em, entre, para, per. Por trás, sob, sobre, de. Após, com, contra, desde. Tá? Então, olha só, essas são as preposições essenciais do português. Perante, sem, ante, até, em, entre, para, per. Por trás, sob, sobre, de. Após, com, contra, desde. Então, vejam que eu tenho 3 possibilidades de ocorrência do fenômeno da crase. Um primeiro a preposição, mas um segundo a que pode... O a ou as, que vai ser um artigo. Um primeiro a preposição, que pode ser a, as, aquele, ou as suas flexões, pronome demonstrativo. Ou a, mas o a do a qual, ou as do as quais, pronome relativo. Vem comigo. Você deve estar pensando assim, César, eu entendi isso, mas tem um macete para me ajudar a pensar nesses casos de crase? Eu tenho 2 macetes. 2 macetes que vão ser bastante úteis para vocês em situações de questão, em situações de prova. O primeiro macete, ele é muito antigo, muito velho, tá? Eu digo que é o macete do vovô, sabe? Porque ele é antigo. Então, imagino que quase todo mundo já tenha ouvido falar disso. Vou A, volto D, crase para quê? Vou A, volto dá, crase no A. Só que esse macete, ainda que seja muito bom, ele é muito específico. Ele só serve para verbos que indicam movimento. Esse macete, ele é muito bom, mas ele só serve para verbos que indicam movimento. Então, o macete é muito simples. Olha, vou A, volto D. Crase para quê? Vou A, volto dá, crase no A. Então, vejam lá. Irei a Manaus. Eu voltarei de Manaus. Vou A, volto D, crase para quê? Vejam que esse A, ele é somente uma preposição. Porque se eu irei a. Essa preposição é exigida pela regência do verbo ir. Fui a Roma, voltei de Roma. Vou a, volto de. Crase para quê? Fui à Europa, voltei da Europa. Fui à Europa, voltei da Europa. Vou a, volto da, crase no ar. Agora, prestem atenção no seguinte, o macete, ele não é uma mágica. A verdade é que quando eu digo que eu vou A e volto D, se eu fui A
e voltei de, esse de é somente preposição, então é porque esse a era somente preposição. Mas se eu falo vou a, volto da, esse da aqui é preposição mais artigo. E quando eu estou voltando, eu não posso trazer um artigo que eu não levei. Né? Quando você vai a algum lugar e volta trazendo algum artigo que você não levou, o nome disso é contrabando, gente. Tá? Então eu vou a já com a crase, porque eu estou levando preposição mais artigo e volto com preposição mais artigo. Um dado interessante é que a palavra Roma, ela não admite artigo. Os nomes de cidade, de uma forma geral, não admitem artigo. E como não admite artigo, não tem dois as para misturar. Se eu colocasse na função de sujeito, eu diria assim, Roma é uma bela cidade. Percebe? Eu ia falar Roma, não teria o artigo. Mas cuidado, periguinho aqui. Porque se a essa palavra Roma eu colocar um determinante, no caso, Roma do Papa Bento, e se eu falo que eu fui a Roma do Papa Bento, eu voltei da Roma do Papa Bento. E aí, se eu vou a e volto da, crase no a. Cuidado aqui, periguinho, periguinho. Visitei a Roma dos imperadores. Quando eu digo que visitei a Roma dos imperadores, muita gente boa vai pensar em colocar o acento indicativo da crase aqui nesse exemplo. Errou, deu bobeira. Por que que deu bobeira? Porque esse verbo visitar, ele é transitivo direto, ele não exige preposição. Vejam, eu poderia dizer assim, ó, eu visitei você. Então, se não tem o primeiro a, que é preposição, é impossível que exista a crase. Eu tenho esse a somente um artigo, porque eu falei, visitei a Roma dos imperadores, e o dos imperadores trouxe o artigo para a minha frase. Note que se eu tirar o dos imperadores, eu vou dizer apenas visitei Roma. E veja que esse exemplo é um exemplo em que eu tenho objeto direto. Uma dica para você descobrir o objeto direto é que, quando eu transformo para a voz passiva, o objeto direto tem que virar sujeito. Então, quando eu digo, eu visitei a Roma dos imperadores, na voz passiva eu vou dizer que a Roma dos imperadores foi visitada por mim. E aí, se a Roma dos imperadores virou sujeito da minha oração, esse a só pode ser artigo mesmo, porque não há sujeito iniciado por preposição. Maravilha? Esse macete é muito bom, mas ele é muito específico, porque ele só serve para verbo que indica movimento, tá? Ele não vai servir em todas as situações. E aí, você deve estar pensando assim, César, esse macete é bom, mas e se na minha prova cair um outro verbo que não indique movimento? Aí eu tenho um outro macete mais geral. Esse macete, ele é praticamente autoexplicativo. Ele diz assim, latiu no masculino, crase no feminino. Ó, latiu no masculino, crase no feminino. Todo mundo entendeu? Tá? Já ficou fácil, né? Não preciso nem falar mais nada. Porque, ó, você vai gravar isso. Latiu no masculino, crase no feminino. Beleza. César, não entendi nada. Quem não entendeu aí? Ó, latiu no masculino, crase no feminino. Vamos lá. Refiro-me à aluna. O que você vai fazer? Você vai trocar para aluno. Então, refiro-me à aluna. Você vai trocar para aluno. E aí fica como? Refiro-me ao aluno. Ao. Latiu. Ao. Latiu.
latiu no masculino, crase no feminino, tá? Então, olha só, não tem como errar, hein? Latiu no masculino, crase no feminino, tá? É você na prova, assim, latiu no masculino, crase no feminino. Agora, olha aqui, toma cuidado, porque se eu falo assim, refiro-me às alunas, eu vou dizer refiro-me aos alunos. Percebam, ó, latiu no plural, ó, aos. Então tem crase no plural. Mas tem que prestar atenção direitinho para não sair substituindo dando bobeira. Vejam lá, avisei isso a essa aluna. Eu não posso dizer que eu avisei isso ao aluno, porque eu tenho a essa aluna, então eu vou dizer que eu avisei isso a esse aluno. E quando eu digo que eu avisei isso a esse aluno, não latiu e continuou com a. Se continuou sendo apenas a, é porque esse a era somente preposição. No último exemplo, eu digo assim, comprei a casa. Aí você deve estar pensando, mas César, casa não tem masculino, bota qualquer outra, sítio, castelo, apartamento. Então, ó, comprei o castelo. O que aconteceu? Trocou para o, não foi? Se trocou para o é porque ele era só artigo. Então, lembra comigo. Latiu no masculino, crase no feminino. Continuou com a, era só preposição. Trocou para o, era só artigo. Tranquilo, gente? Então, lembrem-se disso. Latiu no masculino, crase no feminino. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Posso avançar? Beleza, maravilha. Então, eu quero pensar com vocês aqui no seguinte. Como é que surge a preposição no português? Porque eu disse para vocês que o fenômeno da crase era a união de um primeiro a preposição e de um segundo a, que pode ser um artigo, um pronome demonstrativo ou um pronome relativo. Mas essa preposição na nossa língua, ela pode surgir por dois caminhos. O caminho relacional, que é aquela preposição que não significa nada, mas ela é da história da língua, ela é da estrutura. Né? Sempre escreveram desse jeito, a escrita sempre foi do mesmo jeito. Então, essa preposição, ela é relacional, ela é histórico, sintática. Mas eu posso ter uma preposição nocional, que é uma preposição que carrega uma noção, que carrega um significado, que carrega um valor semântico. César, mas o a da crase pode ser relacional ou nocional? Sim. Tá? O a da crase, ou a preposição a que vai formar o fenômeno da crase, pode ser relacional ou nocional. Percebam no primeiro exemplo. Refiro-me à escola velha. Como é que você vai fazer? Troca para colégio. Refiro-me ao colégio velho. Ao. Latiu no masculino, crase no feminino. Vejam só. Fiz referência a vocês. Se eu fiz referência a vocês, esse a é somente preposição. E aí, macete importante, não pode errar isso. Lembra comigo, preposição a seguida de plural, crase nem a pau. Preposição a seguida de plural, crase nem a pau. Tá? Então, fiz referência a vocês. Fiz referência às suas colegas. Tudo sem crase. Porque preposição a seguida de plural, crase nem a pau. Agora, vejam só. O verbo ajudar, ele não pede nenhuma preposição.
Se eu ajudo você. Mas essa preposição que foi colocada em a mãe, ela é uma preposição daquilo que a gente chama de objeto direto preposicionado. Nesse caso, é uma preposição que evita uma ambiguidade. Eu não consigo saber, se eu tirar a crase daqui, eu não sei se é a menina que ajuda a mãe ou a mãe que ajuda a menina. No momento que eu coloco o sinal indicativo da crase aqui, a menina é o sujeito, porque não há sujeito iniciado por preposição. Então aqui ocorre crase, porque eu tenho a junção da preposição a, que está servindo para tirar a ambiguidade da minha frase, já a preposição e mais o artigo a da palavra mãe. Quando eu escrevo amo a Deus, nossa, eu posso falar eu amo você, tá? Eu posso falar que eu amo minha mãe, mas veja, quando eu digo que eu amo a Deus, essa preposição a, ela é uma forma de evocação, tá? O verbo amar não exige essa preposição, mas essa preposição é utilizada como essa forma de evocação. Então, note, essa preposição ela tem um valor semântico, por isso que ela é nocional, diferente da preposição relacional. Tá? Respondendo a pergunta aqui do chat, né, fiz referência aos jogadores. Aos jogadores, eu vou dizer que eu fiz referência às jogadoras com crase. As, veja, no plural. Mas se eu digo assim, fiz referência a jogadoras do seu time. Fiz referência a jogadoras. Preposição a, o a, seguido de plural, crase, nem a pau. Mas se eu falasse, fiz referência às jogadoras, aí sim eu teria a crase, porque a minha substituição seria fiz referência aos jogadores. Perfeito? Vem comigo. O primeiro A da crase é o que, gente? Preposição. Mas o segundo A pode ser um artigo. E quando a gente pensa no artigo, quase sempre a gente só pensa no artigo como na sua função gramatical de determinar gênero e número dos substantivos. Mas o fato é que o artigo, ele também tem um valor semântico. Ele também tem um recurso, ele também pode representar um recurso significativo. E aí, eu tenho 3 frases em que eu só troquei a relação do artigo. No primeiro eu disse assim, o médico é homem. Na segunda, o médico é um homem. Na terceira, eu disse que o médico é o homem. Quando eu digo que o médico é homem, eu estou dizendo que o médico é ser humano, que o médico é gente, como a gente, que o médico não é Deus. Mas veja, quando eu digo que o médico é um homem, eu generalizei, porque eu não sei qual homem, né? Mas ele é um homem, passou por ali, ou seja, eu tenho efeito de generalização pelo uso do artigo indefinido. Mas vejam só, quando eu digo que o médico é o homem, né? O médico é o homem, qual é a ideia que eu passo aqui? De uma individualização, de que esse médico é o cara, né? Ou então que ele é, né, assim, o homem, né? Que ele é atraente, que ele é gatinho, né? Não é isso, meninas? Então, né, o médico é o homem, né? Perceberam? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que pela ausência do artigo e pela troca do artigo definido pelo indefinido, mudou completamente o significado. Então, o artigo, ele representa, sim, um recurso significativo da nossa língua. Por que eu estou falando tanto dessa questão do artigo? Porque o artigo, ele pode ter um valor de intimidade, de proximidade, de pessoalidade. Isso acontece quando se coloca o artigo antes do nome de pessoa, antes do nome de gente. Então, se conhecendo, né, sendo o Alexandre, um amigo que joga futebol comigo,
e naquele dia eu não estava jogando, eu estava de técnico, aí eu falei assim, olha, eu estudei o Alexandre e usei-o no time. Que Alexandre é esse? É o Alexandre que é meu amigo, que joga bola comigo, né? Não é qualquer Alexandre. Agora vejam só, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível ter intimidade com um personagem histórico? Não. Então, quando eu digo que eu estudei Alexandre na universidade, esse Alexandre, Alexandre o Grande, eu não estou demonstrando intimidade com Alexandre, eu não tenho, não vou ter intimidade com Alexandre o Grande. Tá? Então percebam que quando eu digo que eu estudei Alexandre na universidade, é impossível fazer uso do artigo nessa construção. E isso daí vai ser algo importante para a gente pensar no estudo da crase ainda nessa aula. Eu disse para vocês, então, que existiam três possibilidades de construção do fenômeno da crase. Todo mundo concorda comigo? Que existem três possibilidades? Quais são as três possibilidades? Preposição mais artigo, preposição mais pronome demonstrativo ou preposição mais pronome relativo. Preposição mais artigo é o que mais aparece em prova. E é o que mais aparece em prova porque é o que mais aparece na nossa língua. Vejam só. Eu posso ter só o artigo. Nós apoiamos a verdade apresentada. Vejam, não tem dois As para misturar. César, é possível jogar no macete? Claro. Troca verdade por relato. Nós apoiamos o relato apresentado. Nós apoiamos o relato, é só artigo. No segundo exemplo, eu disse assim, refiro-me a Cláudio. E você deve estar pensando, mas César, eu posso dizer refiro-me ao Cláudio? Sim, mas espera aí, latiu no masculino é crase no feminino. A verdade é que, se eu quisesse colocar um artigo aqui, esse artigo seria o artigo o. E mesmo que eu fosse pensar nessa possibilidade, eu só coloco esse o antes de Cláudio se eu quiser demonstrar uma intimidade. Se eu não quero demonstrar intimidade, eu não coloco esse artigo o. Então, quando eu digo refiro-me a Cláudio, não ocorre crase. O único A que está aparecendo aqui é o A preposição do referir-se. Agora vejam, refiro-me à verdade apresentada. Eu tenho a preposição mais o artigo. César, dá para jogar no macete? Claro! Troca verdade por relato. Refiro-me ao relato apresentado. Ao. Latiu. Latiu no masculino, crase no feminino. Muito bem. Agora vejam só. No exemplo seguinte, eu digo assim, Jaime fora fiel às propostas apresentadas. Troca propostas por pedidos. Jaime fora fiel aos pedidos apresentados. Aos. Latiu no plural, então é crase no plural. Mas vejam, e se eu tirar esse artigo de propostas? Como é que ficaria a minha frase? Jaime fora fiel a propostas apresentadas. E aí aqui eu tenho somente a preposição. E lembre-se, preposição a, seguida de plural, crase, nem a pau. Um outro dado importante que a gente tem que pensar aqui
é que a frase, quando eu digo Jaime fora fiel às propostas, é diferente no sentido semântico de Jaime fora fiel a propostas apresentadas. Porque ao colocar o artigo aqui, o artigo define o substantivo. São propostas das quais nós já estávamos falando. E aí eu mostro isso aqui num outro exemplo, com uma outra preposição, que eu acho que fica mais fácil. Falei de reclamações e falei das reclamações. Quando eu escrevo falei de reclamações em geral. Mas se eu falei das reclamações, são aquelas reclamações das quais nós já estávamos falando. Então, o artigo, ele carrega, sim, um valor semântico, né? Ele define de maneira mais exata e a sua ausência traz uma indefinição. Tranquilo até aqui? Preposição mais artigo, maravilha. Segundo caso da crase, é preposição mais pronome demonstrativo. Olha aqui, eu trouxe uma lista dos pronomes demonstrativos. Este, esta, isto, esse, esses, essa, essas, isso, próprio, mesmo, tal, o, a, os, as, aquele, aqueles, aquelas, aquilo. Mas, obviamente, que só vai ter a possibilidade de ocorrer crase, só teremos crase com a, as, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. E nesse estudo do pronome demonstrativo, a gente desfaz uma lenda de que não ocorre crase diante masculino. Pode ocorrer crase diante masculino, sim, aqui nesse estudo dos pronomes demonstrativos. Então, olha para cá. Vamos olhar os exemplos. Encontrei aquele carro que procurávamos. Gente, percebam, o verbo encontrar, eu encontrei você. O verbo encontrar, ele é transitivo direto. Aqui eu não tenho a preposição. Eu só tenho o quê? O pronome demonstrativo. Mas quando eu digo refiro-me a aquele carro, eu tenho a preposição a mais o pronome demonstrativo aquele. Então, neste exemplo, eu posso dizer sim que ocorre o fenômeno da crase. Refiro-me àquele carro, tá? Eu tenho a preposição a mais o a do aquele. Sem preposição, não ocorre crase de jeito algum. Vamos observar alguns outros exemplos. Com o pronome demonstrativo, aquela. Encontrei aquela que eu procurava. Encontrei a que eu procurava. E aí, aqui, ó, joga no macete. Encontrei o que eu procurava. Encontrei o. Latiu? Não, não latiu. Trocou para o. Mas aqui, o o não é artigo, porque o artigo tem que estar determinando um substantivo. Esse a, que significa aquela, ou esse o, que pode significar aquele, aquilo, ele é pronome demonstrativo. E fiquem atentos, porque isso pode cair em prova. Tá? Ele sublinhar esse a e perguntar qual é a sua classe gramatical. Ele não é artigo, ele é pronome demonstrativo quando ele significa aquilo, aquele, né? Aquela, no caso do feminino. Agora veja a diferença. Refiro-me a que eu procurava. Troca pelo masculino, como é que fica? Refiro-me ao que eu procurava. Ao. Latiu no masculino, crase no feminino. Então, latiu no masculino, crase no feminino. E se estiver no plural, o pronome demonstrativo vai na mesma. Sou útil às que você indicou. Sou útil aos que você indicou. Aos. Latiu no plural, crase no plural. Mas fiquem atentos. Olha só.
essa crase aqui, ela não é a junção de preposição mais artigo. Ela é a junção de preposição mais pronome demonstrativo. Cuidado com a confusão com frases desse tipo aqui, ó. Esta é a mulher a que me refiro. Troca para homem, como é que vai ficar? Este é o homem a que me refiro. Se continuou com a, era só artigo determinando mulher. Né? Se trocou para o, era só artigo determinando mulher. Se continuou com a, é porque era só preposição. Veja, eu me refiro a. Então, esse a aqui é só preposição. Então, segundo caso, preposição mais pronome demonstrativo. Reforçando o conceito. Presta atenção. O primeiro a da crase é sempre uma preposição. Agora, o segundo pode ser o pronome demonstrativo a, as, aquele e as suas flexões. Observa comigo. Falei o que quis. Falei aquilo que quis. Procurei os que você pediu. Procurei aqueles que você pediu. Procurei a que você pediu. Procurei aquela que você pediu. Nenhum desses casos aqui tem crase. Por quê? Porque eu tenho somente o pronome demonstrativo. Esses verbos aqui não exigiram preposição. Olha a diferença. Refiro-me a que você pediu. Joga no macete. Latiu no masculino, crase no feminino. Refiro-me ao que você pediu. Refiro-me às que você pediu. Refiro-me aos que você pediu. Latiu no plural, crase no plural. Então, observem aqui. Esse a, né, tem crase da junção de quê? De preposição mais pronome demonstrativo. Reforço com vocês aqui, ó. Não confundam esse caso, porque a ordem importa. O primeiro a tem que ser o quê, gente? Preposição. E o segundo a pode ser um artigo, pode ser um pronome demonstrativo, pode ser um pronome relativo. Veja lá, aquela é a regra a que obedeço. Troca regra por regulamento. Aquele é o regulamento a que obedeço. E aí, vejam lá, trocou o a para o, então ele é só artigo, determinando regra, e a que obedeço é só preposição do verbo obedecer. Esta é a pessoa a que fui útil. Troca pessoa por cidadão. Este é o cidadão a que fui útil. Veja lá, o primeiro a é artigo, tá? Determinando aqui pessoa ou cidadão, e esse útil é que exige essa preposição a. Então aqui não tem crase em nenhum dos dois, porque eu não tenho a mistura dos dois as. Tranquilo? Primeiro caso, preposição mais artigo. Segundo caso, preposição mais pronome demonstrativo. Terceiro caso de crase é preposição mais pronome relativo. Os pronomes relativos são vários. Que, quem, cujo, quanto. Mas qual pronome relativo que começa com a? Porque eu tenho que misturar os dois as. E aí, note, o pronome relativo ele não é qual, ele é a qual. Né? Isso aqui é uma locução pronominal, eu tenho duas palavras. Tá? Então, o pronome relativo não é qual, é a qual. Então, eu tenho o qual, a qual, os quais e as quais. Então, se eu tenho um a que, eu tenho a junção da preposição a com o pronome relativo que. Mas quando eu tenho um a qual, é a junção com crase, é porque tem a preposição a mais o a do a qual. E o mesmo fenômeno ocorre no plural. Vamos olhar os exemplos. Procuramos a mulher que ela era.
Troque por homem. Procuramos o homem que ele era. Eu tenho apenas o quê? Artigo. Não ocorre crase. Procuramos a mulher a que me refiro. Procuramos o homem a que me refiro. Também não ocorre crase. O primeiro a antes de mulher é artigo. E o que vem aí antes do que é somente preposição. Mas aí vem o dado interessante. Se eu quiser trocar esse que por a qual, isso é possível? Sim, isso é possível, porque o que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Como aqui o meu antecedente é mulher, eu vou trocar por a qual. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Acompanha na mãozinha. Eu vou ter a preposição a do obedeço, mais o a qual, o a do a qual. O que ocorre aqui, gente? Crase. Ocorre crase. Note que dá para jogar no macete tranquilo. Procuramos a mulher a qual obedeço. Procuramos o homem ao qual obedeço. Ao qual. Latiu no masculino, crase no feminino. Agora, cuidado aqui. Essa preposição, ela tem que ser exigida por um termo que esteja nessa oração aqui. Nesse primeiro exemplo, é o verbo referir-se, aqui é o verbo obedecer. Mas se esse verbo não exige preposição, é impossível a existência de crase aqui. Procuramos as mulheres às quais ajudamos. Eu sei que dá vontade de falar, procuramos as mulheres às quais ajudamos e botar crase. E pensar assim, procuramos os homens aos quais ajudamos. Não. O verbo ajudar, ele é transitivo direto. Ele não exige preposição. Eu posso dizer, ó, eu ajudei você. Esse às quais aqui, ele é somente o pronome relativo. Não tem preposição aqui. Note que eu poderia trocar esse às quais apenas pelo que. Procuramos as mulheres que ajudamos. E aí eu comprovo que não havia preposição. E se não há preposição, não tem crase de jeito nenhum, porque o primeiro a da crase é sempre uma preposição. Eu disse que essa preposição pode ser exigida por um verbo, mas fiquem atentos, porque ela pode ser exigida também por um substantivo abstrato, por um adjetivo ou por um advérbio. Naquilo que a gente chama de complemento nominal. Então vejam, esta é a jovem a que fiz referência. Eu tenho somente a preposição, porque meu pronome relativo é que. Então eu tenho preposição a mais pronome relativo que. Se eu trocar para o masculino, eu terei este é o jovem a que fiz referência, comprovando que é somente preposição. Mas se eu trocar esse que por a qual, eu vou ter a preposição a mais o a do a qual. E aí ocorre crase. Esta é a jovem a qual fiz referência com crase. Note que se eu trocar para o masculino, eu terei o quê? Este é o jovem ao qual fiz referência. Este é o jovem ao qual fiz referência. Latiu no masculino, crase no feminino. Vem para cá. Estas são as paixões às quais fui nocivo. Vejam, se eu fui nocivo a. Então eu tenho a preposição a, mais o a do às quais, no plural aqui, tá? Então o que aconteceu? Crase. E por último, estas são as pessoas às quais pensei favoravelmente. Eu tenho a preposição a, mais o as do às quais. Então ocorre também o fenômeno da crase. Sim ou não, gente? Maravilha. Até aqui, tranquilo? Perfeito.
Perfeito, muito bem. Percebam o seguinte, será que existe artigo antes de pronome possessivo? Eu vou melhorar a pergunta. Será que existe artigo antes de pronome? Será que a gente pode colocar um artigo antes do pronome eu? Eu posso falar assim, o eu saí cedo? Não, né? Esse tipo de construção não é possível. O eu saí cedo não existe. Eu não posso dizer assim, isso foi feito pelo mim, juntando a preposição por com o artigo o. Eu só vou dizer que isso foi feito por mim. Então, pronomes pessoais oblíquos também não admitem artigo. Pronomes demonstrativos também não vão admitir artigo. Eu não posso falar assim, ou aquele carro é bonito. Eu vou dizer apenas aquele carro é bonito. E diante dessa análise, a gente vai perceber o seguinte, que o pronome possessivo admite artigo. E vejam esses 4 exemplos que eu trago para vocês aqui. Se eu falar assim, ó, mãe é a melhor coisa do mundo. Mãe. Eu generalizei. É mãe, sem o artigo. Mas eu falo assim, ó, a mãe saiu cedo, eu determinei essa mãe. Agora, vejam só. Se eu falar assim, sua mãe saiu cedo e a sua mãe saiu cedo. Essas 2 frases não dizem a mesma coisa. Sua mãe saiu cedo ou a sua mãe saiu cedo. Essas 2 frases, elas não dizem a mesma coisa? E se elas dizem a mesma coisa, a gente acabou de descobrir agora, que esse artigo, ele é facultativo, ele é opcional. Então, a gente vai pensar um pouquinho nessa relação do pronome possessivo com o fenômeno da crase. O artigo, ele é facultativo aqui. Encontrei a minha mãe, encontrei minha mãe. Ora, se o artigo é facultativo, havendo a preposição, a crase será facultativa. Refiro-me à minha mãe ou à minha mãe. Quando eu digo que tem crase, como no primeiro exemplo, é que eu estou entendendo que tem refiro-me à preposição, mais o a do minha mãe, artigo. Mas quando eu digo aqui, refiro-me à minha mãe, eu tenho somente preposição. E aí, é claro que a gente vai jogar no macete e perceber o seguinte, que eu posso dizer, refiro-me ao meu pai ou refiro-me a meu pai. E se pode latir ou não, pode ter crase ou não. Cuidado, só para um detalhe, é que se eu tiver um pronome possessivo substituindo um nome, ele isolado, sozinho, esse artigo se torna obrigatório. Então, se você perguntar assim, você encontrou a minha caneta? E eu responder, eu encontrei a sua. Esse sua tem um artigo obrigatório. Eu não tenho como falar encontrei sua. E aí, havendo a preposição, a crase vai ser obrigatória. Refiro-me à sua, refiro-me ao seu. Latiu no masculino, crase no feminino. Então a gente vai começar a conversar aqui sobre a tal da crase facultativa. Na verdade, não é a crase que é facultativa. É um dos elementos que forma a crase que se torna facultativo. E aí, eu vou começar explicando para vocês o seguinte, que a crase ela é facultativa antes do pronome possessivo
feminino singular. Ele é facultativo antes do pronome possessivo feminino singular. Se eu falo assim, eu irei a, claro, porque se eu irei a, essa preposição, ela está aqui. Ela é da regência do verbo ir. Se você vai, esse verbo indica movimento, eu irei a. Eu irei a tua fazenda, ou eu irei a tua fazenda. Percebam que na primeira setinha aqui ocorre crase, mas na segunda não. Então, aqui a crase é facultativa. Percebam que eu posso dizer que eu voltarei da tua fazenda ou eu voltarei de tua fazenda. Eu posso dizer que a tua fazenda é bela ou que tua fazenda é bela. O artigo aqui é facultativo. Mas imagine que você não tem apenas uma fazenda. Você tem várias fazendas, tá? Você tem várias fazendas. E agora eu vou dizer assim, ó, que eu irei a tuas fazendas. E se eu digo que eu irei a tuas fazendas, a crase é proibida. Porque se a é somente preposição, lembra comigo, preposição a, seguida de plural, crase, nem a pau. Preposição a, seguida de plural, crase, nem a pau. Mas se eu digo que eu irei às tuas fazendas, essa crase se tornou obrigatória. Vejam, eu irei às tuas fazendas, eu voltarei das tuas fazendas. Se eu trocar por sítios, eu vou dizer que eu irei aos teus sítios. Aos. Latiu no plural, crase no plural. Aqui no exemplo de cima, eu irei a tuas fazendas, eu irei a teus sítios. A teus sítios. Perceberam? Não tem o artigo, não tem o segundo a para misturar. Por isso aqui a crase é proibida. Aqui embaixo a crase é obrigatória. Então, lembrem-se comigo. Primeiro caso de crase facultativa é a crase antes do pronome possessivo feminino singular, mas desde que haja preposição, porque se não tiver preposição, não tem crase de jeito nenhum. O segundo caso de crase facultativa é após a preposição até. Depois de até, a crase é facultativa. E por que ela é facultativa? Porque se eu digo que eu vou até a fazenda, eu posso entender que eu tenho a preposição até mais o artigo a. E aí não tem crase. A preposição não é a preposição a para juntar. Mas eu posso entender que eu tenho uma locução, que é uma locução prepositiva, porque termina com uma preposição, que é até a. E aí, se eu tenho até a mais o a, o que deu aqui? Crase. Porque eu tenho um a preposição mais um a artigo. Então, lembre comigo, o primeiro a da crase é sempre uma preposição, o segundo a pode ser o quê? Um artigo, um pronome demonstrativo ou um pronome relativo. Quando eu falo de crase facultativa, não é a crase que é facultativa, é um dos termos que forma a crase que é facultativo. Então, a crase é facultativa antes do pronome possessivo feminino singular, depois de até, e antes de nome de mulher. Por que antes de nome de mulher, César? Porque quando eu penso no uso do nome próprio, o artigo ele é facultativo. O artigo é usado antinome próprio quando a gente dá uma ideia de quê? De intimidade. Então eu posso dizer que eu procurei Luísa ou que eu procurei a Luísa. Se eu procurei Luísa, é uma Luísa que eu não sei quem é. É uma Luísa com quem eu não tenho qualquer intimidade. Mas se eu digo que eu procurei a Luísa, é uma Luísa que eu conheço, tá? Com quem eu tenho alguma pessoalidade. A ausência do artigo antes do nome demonstra impessoalidade. Ora, se o artigo é facultativo,
a crase será facultativa se houver a preposição. Eu posso dizer refiro-me a Luísa ou refiro-me a Luísa com crase, já que aqui eu só tenho a preposição e aqui eu tenho preposição mais artigo. César, essa frase diz a mesma coisa que essa? Essas duas frases dizem a mesma coisa? Não. Onde ocorre o artigo, eu tenho intimidade. E aí, periguinho aqui. Periguinho. Por que periguinho, César? Porque nomes próprios femininos históricos não podem ter artigo. Por que que não podem ter artigo? Porque eu não tenho intimidade com personagens históricos. Então, eu digo, estudei Joana d'Arc. Eu não estudei a Joana, eu estudei Joana d'Arc. Não tem artigo. Logo, antes de nome de personagem histórico, se houver a preposição, não haverá crase, porque eu vou ter somente a preposição. Ah, César, mas dá para jogar no macete? E não é que dá? Refiro-me a Joana d'Arc, refiro-me a Pedro Álvares Cabral. Vejam, refiro-me a Pedro Álvares Cabral. A gente não coloca artigo nas narrativas históricas antes dos nomes desses personagens. Maravilha? Presta atenção aqui. Preste atenção nesse fenômeno que a gente chama de paralelismo. O que é o paralelismo? O paralelismo, ele pressupõe a existência de estruturas coordenadas em sequência e que se eu coloco artigo em uma delas, eu sou obrigado a colocar nas outras. Para que vocês entendam, pensem comigo assim. Eu posso dizer assim, peguei caneta, lápis e borracha. E eu também posso dizer, peguei a caneta, o lápis e a borracha. Ou eu coloco artigo em todos, ou eu não coloco artigo em nenhum. Eu não posso dizer, peguei caneta, o lápis e borracha. Porque quebra esse paralelismo da minha estrutura. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para esse paralelismo no estudo da crase. Se a minha frase fosse apenas assim, encontrei a minha mãe, e somente até aqui, parando em mãe, o artigo seria facultativo. Mas percebam, eu disse que eu encontrei a minha mãe e não a sua. E esse artigo do pronome sozinho, do pronome isolado, ele é obrigatório. Como eu tenho uma estrutura paralela, esse artigo aqui também se tornou obrigatório por paralelismo, por esse elemento de coordenação. Qual a importância disso para a crase? Ora, se houver a preposição, aquela crase que era facultativa, se a minha frase fosse só até mãe, eu diria que essa crase é facultativa. Mas como eu tenho esse e não a sua, essa crase é obrigatória e fez com que essa crase também se tornasse obrigatória. E vejam, troca por pai. Eu fiz referência ao meu pai e não ao seu. Latiu e latiu. E latiu no masculino, crase no feminino. Obedeço às minhas amizades e não às suas. Vejam lá, a crase já era obrigatória, mas eu não posso tirar o artigo daqui. Eu não posso falar obedeço a minhas amizades sem o artigo. O artigo se tornou obrigatório, porque aqui ele é obrigatório e eu tenho um paralelismo. Lembre-se que o verbo ajudar não pede preposição. Eu ajudei as minhas amizades e não as suas. Troque por amigos. Eu ajudei os meus amigos e não os seus. Então, turma, existem 3 situações em que a crase é facultativa. Quando é que a crase é facultativa? Antes do pronome possessivo feminino singular.
depois do até e antes de nome de mulher. Desde que haja o quê? Preposição. Se não tiver preposição, não tem crase. O primeiro A da crase é preposição. E aí, como é que eu vou lembrar dessa crase facultativa, desses casos de crase facultativa? Você vai lembrar assim, porque se botar um ritmo, tudo na vida melhora. Antes do pronome possessivo feminino singular, depois já até antes de nome de mulher. Quando é que a crase é facultativa? Antes do pronome possessivo feminino singular, depois já até antes de nome de mulher. Não esqueçam, crase facultativa. Quando é que a crase é facultativa? Antes do pronome possessivo feminino singular, depois já até antes de nome de mulher, desde que haja a preposição. Perfeito, pessoal. Até aqui, estamos bem? Maravilha. Vou interromper aqui a gravação.